Ok, apresentando então o artigo A Gambiarra como procedimento de reajuste utilitário no cotidiano da sociedade contemporânea. Eu sou o professor Rodrigo Bolfler, do Departamento de Design da UFRN, e estou apresentando esse artigo para o 14º Congresso Brasileiro de Design, o PID 2022. Aqui no resumo do artigo, o que é trabalhado são os aspectos utilitários por trás das chamadas gambiarras, que são, entre outras palavras, as improvisações utilitárias que nós encontramos no dia a dia da sociedade contemporânea. Esse artigo ele visa apresentar e expor algumas questões elaboradas na tese Fundamentos da Gambiarra, apresentada em 2013, e algumas dessas questões elas são revistas e ampliadas, tendo como especial ponto a proposição do termo utilitariedade para explicar as relações, o estado das relações utilitárias que acontecem por trás dessas improvisações. Bom, então, no primeiro tópico, em introdução, o que se apresenta aqui é, em primeiro lugar, a questão da utilidade das coisas, que é um dos aspectos mais determinantes na realização dos mais variados expedientes da vida humana, né, no dia a dia da vida humana. E a área do design é uma das áreas que contempla com atenção a questão da utilidade das coisas. No entanto, na área do design, as análises, as metodologias, os estudos geralmente contemplam a questão da utilidade a partir do ponto de vista do projeto. E os objetos projetados, né, os objetos de design, quando eles adentram o cotidiano da sociedade, eles terminam por serem utilizados das mais variadas maneiras e, dentre esses usos acontecem diversas improvisações, diversas situações de improvisação, e essas situações de improvisação, ao serem melhor observadas, elas podem trazer uma contribuição mais efetiva na compreensão da natureza, da questão da utilidade das coisas. Bom, em relação à expressão gambiarra, essa é uma palavra que significa muitas coisas diferentes, tem vários significados, mas hoje em dia ela tem sido cada vez mais utilizada para explicar essas práticas de improvisação utilitária que acontecem no cotidiano e se apresentam como um fenômeno significativo na sociedade contemporânea. Na tese Fundamentos da Gambiarra, são apresentadas 3 linhas de conceituação, entre outras questões, observando a gambiarra sob 3 pontos de vista. O primeiro, que é enquanto simples improvisação, o segundo, que é com relação à questão da utilidade, entendendo a gambiarra como um procedimento de reajuste utilitário, e a terceira linha, que é entendendo a gambiarra como uma forma de subversão dos designs que entram no dia a dia da sociedade. Opa. Bom, para que existam gambiarras, para que as gambiarras possam ser feitas, realizadas, é necessário que existam recursos. E esses recursos, eles podem ser qualquer coisa, porque existem muitos tipos diferentes de improvisação utilitária no cotidiano. Mas, no geral, o que se percebe é que a maioria desses recursos são artefatos industrializados que foram produzidos por uma relação industrial, né, de produção, e adentraram o espaço do cotidiano das pessoas e passaram a ser utilizados. Esses recursos, ao serem melhor observados, eles nos levam a certas dificuldades metodológicas com relação à delimitação, né? Qual que é o limite de cada recurso, qual que é o protagonismo, porque muitas vezes por trás de várias improvisações, diversos recursos estão sendo utilizados ao mesmo tempo, né? Diversas
diversos elementos utilitários concorrem para a realização daquela necessidade, daquela demanda. E aí eis a questão do problema em delimitar qual é efetivamente o espaço, né, utilitário que está sendo operado. Além do que, o corpo humano, por exemplo, é uma questão também que entra em pauta, né? Qual que é efetivamente a participação utilitária do corpo humano, por exemplo. Ele poderia ser considerado um artefato também, né? São questões que são lançadas. E uma terceira linha de indagação também se dirige aos artefatos imateriais que, com o avanço da vida digital, estão se tornando cada vez mais presentes no cotidiano da maioria das pessoas, promovendo situações utilitárias completamente elaboradas dentro do espaço digital virtual e também situações híbridas, né, com o espaço físico. Esses recursos, eles, em primeiro lugar, eles devem ser compreendidos a partir da sua origem, né? Porque a maioria desses recursos, sendo artefatos industrializados, deve-se considerar que eles estão dentro de um determinado contexto socioeconômico e eles surgem na sociedade, primeiramente, enquanto mercadorias. E a questão das mercadorias, né, que são, na verdade, também bens de consumo, uma das questões importantes aqui, com relação ao ato de consumir, né, é que a mercadoria ela se realiza simplesmente pelo ato de consumo, não necessariamente pelo ato de utilização. Então, há muitas mercadorias que são consumidas, mas que não são efetivamente utilizadas ou não são efetivamente exploradas na sua potencialidade utilitária. A conclusão desse movimento todo é que existe um grande desequilíbrio utilitário, né? Há uma diferença entre o que se tem e o que se precisa efetivamente em diversas situações imediatas onde há demandas utilitárias para serem realizadas. Esse desequilíbrio utilitário que acontece entre esses dois polos, recursos e demandas, acaba gerando dois tipos de contradição, né? Há um aspecto, uma condição de abundância, em muitas situações, um superávit utilitário, sobram recursos que não são aproveitados, enquanto em outras situações há uma escassez, há um déficit utilitário. Faltam soluções adequadas ao que efetivamente se necessita naquele momento, né? É claro que existem outras causas também para contribuir com esse desequilíbrio, não é somente o contexto socioeconômico. Existem problemas de incompatibilidade de soluções, a intercambiabilidade de sistemas, de peças, existem produtos e soluções que são mal projetados, e há também, obviamente, a própria questão da imperfeição, porque nada é completamente perfeito, dentre outras forças que atuam sobre essa situação esse contexto de desequilíbrio. Essas relações, elas se configuram num contexto imediato, e esse contexto imediato ele define um espaço, né, que é configurado por diversos elementos, né, e a disposição desses elementos é também determinante. Não é apenas uma questão de estar, de existir ou não um determinado recurso ou solução, mas a forma como eles estão dispostos e colocados nesse espaço e até mesmo a própria articulação desses elementos, como é que ela acontece, como é que ela funciona. Tudo isso pode ser muito significativo para que uma determinada demanda ou necessidade seja bem realizada ou não, né? Para que se configure um desequilíbrio ou não, né? Então, para explicar essa conjuntura toda de relações, que considera inclusive a maneira como esses recursos estão dispostos e articulados entre si, propõe-se a expressão utilitariedade,
né? Quer dizer, é a maneira, é o estado utilitário, é a maneira como os recursos aparecem e estão dispostos diante das demandas imediatas que se configuram em cada situação utilitária. Essa definição do espaço utilitário pelo termo utilitariedade resguarda uma certa semelhança com o conceito de interface que é proposto por Gibbon-Zip em 1997, já que Gibbon-Zip coloca que, para ele, interface não é uma coisa, mas sim o espaço, onde se estrutura a relação entre elementos aqui, para explicar o design, que são corpo, ferramenta e objetivo de ação. Então, no final, o que se coloca em evidência é a questão da experiência, muito mais do que os objetos ou produtos isoladamente. Então, as gambiarras, elas se apresentam dentro desse cenário como um mecanismo de transformação da utilitariedade na sociedade contemporânea. Elas promovem, né, cada gambiarra promove uma situação de reequilíbrio utilitário, e isso pode ser pensado também coletivamente, né, essa coletividade de interações, essas diversas improvisações, como um grande movimento de transformação dentro da sociedade, né, que vai reestruturando as coisas que estão ao nosso redor face às demandas e necessidades do dia a dia. Por fim, eu apresento aqui categorias, 4 categorias, para explicar aspectos de improvisação, considerando justamente este desequilíbrio na relação entre os polos da utilitariedade, né, que são os recursos e as demandas. Então, há 2 matrizes aqui de referência que são usadas, né, que é a questão da escassez e a questão da abundância. Então, na primeira categoria, nós temos aqui um exemplo de gambiarra feita por ausência, uma questão de escassez. Então, nós temos um banco aqui onde o parafuso que é usado para prender quebrou, e nesse momento imediato não há disponibilidade, por alguma razão, de um outro parafuso para consertar esse banco. Então, pela ausência da solução adequada, usa-se uma solução alternativa, que no caso aqui é um fio que remenda esse pedaço do banco. A segunda categoria de gambiarra se qualifica como um aspecto também de escassez, mas no caso de limitações em relação ao recurso existente. Então, nós temos aqui um protetor, né, uma tela protetora de sol, que é usada dentro de automóveis, né? Ela é desenhada para ser presa nos vidros dos carros, e aqui há uma situação onde a posição do sol está diferente, e para que essa tela possa ser utilizada, foi necessário uma improvisação, né, para prender ela num lugar não previsto, ou seja, uma improvisação que é feita por uma questão de limitação. A terceira categoria, que é uma categoria relacionada à condição de abundância, né, de recursos, é uma questão de disponibilidade. Então, no caso aqui, o exemplo desta garrafa PET, que está sendo usada para apoiar um smartphone para assistir um filme, né? Justamente a existência, a presença dessa garrafa proporcionou a possibilidade de se utilizar esse smartphone sem a necessidade de segurá-lo com as mãos. Então, a disponibilidade desse recurso justificou essa improvisação. E esse último caso, a quarta categoria, é a questão da possibilidade, né? Então, nesse caso aqui, temos uma garrafa que, pela qualidade plástica, né, da forma dela, ela foi pensada aqui, né, de maneira improvisada, como um funil para se colocar água dentro de um garrafão de água. Então, aqui eu termino essa minha exposição, entendendo e apresentando as chamadas gambiarras como um procedimento de reajuste utilitário.